primeira coisa que a gente pergunta é, alguém procura a gente e fala, quero fazer uma holding, ou quero saber se é para mim. Por quê? Qual que é o teu objetivo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contactos Podcast, lugar onde nós falamos sobre empreendedorismo, gestão de negócios, a vida real de quem empreende, de quem faz acontecer aqui nesse país, aqui nesse nosso Brasilzão, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito relevante, que até de certa forma é um pouco inexplorado por muitas pessoas e que nós vamos ter bastante conhecimento e bastante informação de suma importância aqui. E para falar sobre esse assunto, que é a holding, já conhece holding? Para que serve? Quando usar? Como usar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E trouxe o meu amigo Bruno aqui. Bruno, muito prazer não. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado desde já por ter vindo aqui, por ter topado partilhar um pouco da sua experiência, da sua jornada, de toda a sua vivência profissional. E é um prazer imenso aqui te receber aqui. Obrigado desde já por ter vindo. Queria pedir para você se apresentar. Quem que é o Bruno? O que o Bruno faz? Qual que é a trajetória do Bruno? Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Vamos lá, obrigado, Ricardo. Eu que agradeço você, Via Contactos, pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho. Falar um pouquinho de mim, eu sou o Bruno Saruê, sou advogado, sou formado pelo Mackenzie, com pós-graduação em Direito Societário na Fundação Getúlio Vargas. Tenho uma carreira em escritório pequeno, médio e grande de advocacia, até que fundei o meu lá em 2012, a AS Advocacia Empresarial. E trabalhamos muito com essa parte de holding, né? Estruturação de empresas para gerenciar negócios e para proteger patrimônio. E dou aula sobre isso, deve fazer já uns 12, 13 anos. Pouquinho de experiência, né? Pois é. 12, 13 anos, já muita bagagem profissional aí. E a gente vai hoje nesse episódio aqui, nesse bate-papo aqui, conhecer e se aprofundar um pouco nesse universo de holding, né? E para a gente começar aqui a nossa conversa, primeira pergunta, até para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página, é o que é uma holding? Para que serve uma holding? Explica para a gente o que é uma holding. Vamos lá, vamos pelo começo do conceito que vem do inglês, né? To hold, que é segurar, guardar dentro daquela estrutura, né? Um patrimônio lá dentro. Normalmente você vai ver isso vindo lá do direito norte-americano, principalmente com a ideia de você ter uma estrutura de empresa sobre um grupo de empresas. É uma holding empresarial, que serve mais para você gerenciar poder e gerenciar um grupo de empresas a partir de uma fonte central. E essa ideia foi trazida para a pessoa física, como uma forma de você gerenciar o patrimônio pessoal da família. Imóveis, principalmente, às vezes recurso financeiro. E a gente acabou encampando no nosso direito o uso do nome holding, né, da palavra holding. Na verdade, é uma empresa que administra bens próprios, né, e a gente chama ela de holding familiar, outros chamam de patrimonial. Tanto faz, é só questão de gosto, classificação. O objetivo ali é o mesmo. É o mesmo. É só o enfeite que você deu pro bolo ali. Mas a ideia é eu ter uma empresa onde eu aloco o patrimônio daquela família para algumas finalidades, né? Diferente da estrutura que eu tenho em cima da empresa, que é um outro tipo, essa sim, uma holding empresarial que vai lá gerenciar as empresas e gerenciar a divisão de poder, né? Ou seja, pega um grupo de empresas que nem o Itaú, você vai pegar da holding para baixo, eu tenho diversas empresas com diversos ramos. E da holding para cima, eu tenho outras holdings das famílias que gerenciam, porque vai mudando a geração, vai aumentando o número de membros, né? Então, muitas vezes você começa a ter holding, da holding, conforme você vai tendo falecimentos e entrando novas gerações, né? Para ter divisões. Do lado familiar, que é essa que o mercado hoje tanto fala, a gente coloca o patrimônio da família com alguns objetivos. Entre eles, proteger de riscos. Que riscos? Riscos dos negócios ou risco da família. Um divórcio, um falecimento, um cônjuge que está endividado e pode prejudicar o patrimônio da família, filhos com dívidas, aquele filho bom vivant que só quer curtir a vida, não quer nada com nada, aí tem um acidente de carro e acaba envolvendo outras pessoas, levando a um falecimento e a família eventualmente tem que cobrir esse problema. Ou quando você tem algumas questões ali de herança, uma família vai herdar uma empresa com dívida. Então pode ser que os filhos precisam proteger o seu patrimônio antes de receber a herança dos pais, que podem prejudicar o patrimônio deles. Então algumas questões quando eu penso em proteção, para fora e para dentro da família. Legal, então eu posso pensar em holding como, bem que você falou, a holding patrimonial ou familiar, que serve para a proteção do bem, a organização, a gestão dos bens familiares. Isso. Ali. E a holding empresarial, que é essa mais para participar de outras empresas, né?
Vamos falar. Exato. Tá correto esse termo, né? Tá correto. Legal, bacana. Então, é sempre bastante importante. Bastante importante, né? É sempre legal a gente entender os conceitos e quando usar, né? E aí, aproveitando já esse gancho de quando usar. Já sei que uma holding, poxa, ela pode ser útil para mim para participar de outras empresas. Tem até uma questão tributária aí também, né? Envolvida para ganho tributário. Mas a patrimonial, que talvez é o foco maior aqui da nossa conversa, quando que eu posso... Poxa, eu acho que faz sentido para mim eu ter uma holding. Eu acho que eu preciso conversar com o Bruno, por exemplo, para entender o meu momento aqui. Quando que é esse momento? Vamos lá. Primeira coisa que a gente pergunta é... Alguém procura a gente e fala, quero fazer uma holding. Ou quero saber se é para mim. Por quê? Qual que é o teu objetivo? Pode ser proteger de riscos, como a gente falou, risco dos negócios, riscos da família. Ou não, pode ser, quero economizar impostos. Tá, você quer economizar imposto aonde? Na gestão desses imóveis? Locação, compra e venda, por exemplo? Ah, quero economizar na sucessão. Quero ver se eu consigo diminuir o imposto de herança e doação. Tá. Ou não, eu só quero gerenciar melhor os bens aqui na divisão com a família, porque tem questões aqui familiares que podem dar discussão, alguém que briga com todo mundo, ou tem um filho, um irmão especial, alguma coisa que precisa ser mais bem organizada. A holding também é uma ferramenta para isso. Então, para entender qual que é o objetivo. Legal. Definir, ou é para economizar imposto, ou é para sucessão, ou é para melhorar a gestão dos bens. Beleza. Aí a gente vai entender o seguinte, qual que é a estratégia de longo prazo que a família tem? Ah, a gente quer vender tudo. Opa, pode ser que a holding não é o melhor caminho. Não, a gente quer botar tudo para alugar, a gente quer criar uma divisão melhor, quer gerenciar esse patrimônio, né, como um todo com os vários membros. Opa, a holding pode ser interessante. Quais são os gatilhos, então, a partir do momento que eu descubro o porquê? Se é para proteção, estou preocupado com o risco. Qual é o nível desse risco e quanto pode impactar? Olha, pode ser que aqui, do ponto de vista fiscal e contábil, você vai ter prejuízo financeiro com a holding. Sei lá, vamos supor que você perca 10%, mas você vai proteger os outros 90%, que é o patrimônio principal. Mas, por outro lado... Nesse cenário, o cara até aceita ter uma perca financeira, né? Porque o objetivo principal dele é a proteção. Isso. Ok, topo pagar um pouquinho mais caro aqui, mas desde que os meus bens, né, meus imóveis estejam protegidos. É isso, né? É isso. Um exemplo, eu estou com uma empresa que está com dificuldade. Né? Tem umas dívidas aqui, umas dívidas ali. Será que eu faço? Bom, depende. Você tem que olhar com cuidado, porque se você já tiver muito complicado, isso pode ser uma fraude. Está desviando o teu patrimônio para fugir de credor. Aí tem uma chance de anular essa operação. Não, a questão está controlada. Tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas eu estou olhando o cenário futuro. Estou com medo do futuro. Tem risco aí, crise econômica. Pensar agora a situação lá no Rio Grande do Sul. Pode impactar a economia. Estou com medo. Tá bom. Tudo bem se você tiver prejuízo mês a mês, ou seja, você perde um pouquinho, já vou explicar por que ele poderia perder, perde um pouquinho de dinheiro, mas mantém o principal, não perde o principal. Sim. Esse é o cara que faz essa troca, né? Não, eu estou buscando proteção, tudo bem se eu perder um pouquinho, melhor que perder tudo. Né? Entendi. E aí tem o cara que está buscando exatamente o contrário, o ganho tributário, né? Como que funciona esse ponto? Vamos lá. Principal vantagem que ele vai ter na holding, aluguel. O aluguel hoje, na pessoa jurídica, é mais barato que na pessoa física. Ele vai pagar dentro da pessoa jurídica a partir de 11,33% ao mês, ou depende, né? Mas total é esse. Depende do município lá que ele está também, né? Por causa do... Não, vai ser uns 33. Ele vai pagar uns 33. E o máximo 14,53 que vai ter. Depende de quanto ele vai ter ali de receita de locação. Normalmente, aproximadamente 65 mil por mês. Acima disso, passaria dos 11,33. Sim. Mas até isso ele ainda está na alíquota mínima. Então qualquer alocação vale a pena? Não, pera. Acima de 13 mil por mês de aluguel. Poxa, por que 13, né? De onde vem esse número mágico? O raciocínio é assim. Na média, as pessoas físicas pagam em torno de 20,5% de imposto de renda. Então você pega a declaração lá, vê lá no finalzinho, nas últimas páginas tem lá, alíquota real, alíquota efetiva. Geralmente, na média, uns 20,5%. Pessoal da nossa idade, 50, 40, até uns 60, que são produtivos e têm empresas, normalmente está nessa faixa. Depois começa a ter despesa médica, pode até ser que diminua um pouquinho, ponto das despesas dedutíveis. Na média, uns 20,5%. E na pessoa jurídica, 11,33%. Poxa, quase 9% de ganho aqui, melhor para a pessoa jurídica. Pois é, mas depois que você põe o imóvel lá dentro, você tem que pagar a contabilidade. Então, tirando uma média do que a gente vê de preços, um meio salário mínimo para uma empresa que tem pouca movimentação de locação,
Aí Se que for entra menos de esse número 13, mágico dos 13 mil, né? Se for menos do que 13, ele provavelmente vai perder. Ele até economiza no imposto, mas o que ele vai pagar de contabilidade, que ele não tinha na física, não vai compensar. Legal. Então a gente pode dizer aqui já que se você que está nos assistindo aqui tem imóveis de locação e tem essa receita de aluguel maior do que 13 mil reais e está na pessoa física, muito provavelmente você Tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro, né? Tá dando de graça ali pro leão, porque eu poderia economizar dentro de operações que são permitidas pela lei. Legal, muito bom. E então a gente tem esses dois cenários, né? O cara que quer proteção, o cara que quer redução tributária. Tem algum outro cenário? Tem. Que o cara poderia fazer sentido para ele a holding? Tem. Eventualmente, as pessoas buscam economia na sucessão. É possível, Ricardo? Olha, depende do estado. Vou dar um exemplo aqui de onde nós estamos no estado de São Paulo. Pela lei de doação do estado de São Paulo, eu tenho que olhar, na hora que eu dou as cotas à empresa, o valor do patrimônio líquido em balanço. Essa é a regra geral, mais ou menos 90% a 95% das decisões do Tribunal de Justiça são nesse sentido de manter essa interpretação da lei. Qual é o ponto aqui? Por que valor eu coloco o imóvel na holding? Aí eu vou lá no imposto de renda da pessoa física. Se eu comprei por 100, por exemplo, eu tenho que passar por 100. Se eu passar por valor maior, eu tenho que pagar o ganho de capital, né? Na faixa mais ou menos 15%, pode ser um pouco menos, né? Porque tem redutores ali que você vê no programa de ganho de capital, a lei de 89 e a lei de 2005. E na hora que você faz essa conta, você tem que calcular, poxa, se eu aumentar o valor, eu vou pagar mais imposto do que provavelmente o ITBI, que é 3%, 3 a 5%, dependendo do município. 2 a 5%, São Paulo é 3%. Então vamos supor, eu tenho aqui por 100 mil. Só que a prefeitura diz que vale 1 milhão. Se eu vou ter locação, já de largada, eu tenho que pagar sobre o total, sobre 1 milhão. Tem uma decisão de 2020 do Supremo. Mas isso quando você integraliza o imóvel na holding, né, na pessoa jurídica, isso. Eu não integralizo pelo valor do imposto de renda que está declarado. Tem que integrar pelo valor de mercado, não, é isso? Eu posso escolher o imposto de renda. Eu posso escolher. Se eu escolher o imposto de renda, beleza. Eu passo por 100. Se eu escolher passar 1 milhão, eu tenho que pagar 15% ou calcular o ganho de capital. Tem que pagar o ganho de capital. Que provavelmente, se não for um imóvel muito antigo, é maior do que o imposto de ITBI. Certo? Só que o que acontece? Conforme a decisão de 2020 do Supremo, você tem hoje meia isenção. Funcionava assim antes da decisão. Se eu tenho uma empresa nova e eu coloquei um imóvel, eu tenho que olhar os 3 anos seguintes. Se nos 3 anos seguintes a entrada de um imóvel eu tiver mais da metade do faturamento vindo de operação com o imóvel, locação, compra e venda, arrendamento, tenho que pagar o imposto. Então, se eu fiquei 3 anos lá sem receber nada desses imóveis, eu, em princípio, estava liberado do ITBI. Não precisava pagar. Entendi. Claro, tem gente que era correta e ficava realmente sem receber. Tinha gente que... tem gente que fazia caixa 2 e tinha gente que realmente pagava o imposto porque queria receber dentro, declarado bonitinho. Tem de tudo, né? Então, essa é uma das possibilidades de isenção de ITBI, então, nessa integralização. Exatamente. E se a empresa já existia, quando o imóvel entrou, tem que olhar 2 anos para trás e 2 anos para frente. Se nesse intervalo teve mais da metade vindo com imóveis, eu vou ter que pagar o ITBI. Mais da metade do valor... Faturamento. Mais da metade do faturamento. Mas essa mais da metade que você fala é relacionada ao valor do imóvel. Não. Pensa o seguinte, eu tenho que pegar o ano, olhar lá a parte fiscal, demonstração contábil e ver. Mais da metade do faturamento da empresa foi com atividade com imóveis? Da receita, Entendi. perdão, né? Entendi. A expressão correta é da receita. Porque a alocação não vai ser necessariamente faturamento, né? Vai ser a receita. Então, mais da metade da receita que a empresa ganhou veio de operação com imóvel, tem que pagar o ITBI. Pagar o ITBI. Então pensa, tá bom, vou montar a holding, vou colocar o imóvel lá dentro, vou ter dinheiro vindo de imóvel? Tem que pagar o ITBI. Não vou ter. É só para eu administrar meu bem, organizar. Daqui 3 anos eu vejo se eu boto para alugar. Até 2020 você tinha imunidade total. O nosso Supremo, interpretando a Constituição, entendeu que essa imunidade é parcial. Não está escrito isso, a interpretação do Supremo foi acompanhada por 8 ministros, a decisão, totalizando 8 ministros, né? E eles disseram o seguinte, olha, se você colocou por 100, você disse que valia 100. Se você está subavaliando, se ele vale mais, do ponto de vista contábil, você teria que alocar isso aqui em reserva ou ágio, né? Sim. Então, o que eles estão dizendo? Se você passou por um valor maior,
A diferença entre o que a prefeitura está dizendo que vale e você disse que valia, você vai pagar o ITBI. Então, no exemplo, eu coloquei por 100, a prefeitura disse que vale 1 milhão. Tem que pagar ITBI sobre os 900. Entendi. Aí você faz a conta. Tá, mas eu vou receber, eu tenho 13 mil de aluguel, pago meio salário mínimo de contador. Vai sobrar uma sobrinha para você ir se reembolsando desse ITBI que você pagou. Então, quanto maior o aluguel, maior a possibilidade de economia. Quanto menor, mais conta na ponta do lápis a gente tem que fazer. Entendi. Existe alguma outra possibilidade de isenção de ITBI? Hoje não. A única possibilidade é nesse cenário que a gente acabou de pontuar, né? É. Tá. E aí tem mais uma coisa que as pessoas buscam, que foi a pergunta que você tinha me feito. Tem outra economia que eu posso fazer aqui? Tem, no ITCMD. Lembra que eu falei que a gente colocou por 100? No estado de São Paulo, o que diz a lei? Que eu tenho que olhar patrimônio líquido. Essa é a interpretação predominante hoje. Qual é o valor que está no patrimônio líquido? O 100, que eu coloquei lá no capital social. Então, qual era a principal movimentação que se fazia com base no que está na lei? Eu coloquei por 100, dentro da empresa vale 100, eu pago 4% de 100, não 4% de 1 milhão. Isso é uma forma de buscar economia. O que hoje me traz um pouco de preocupação. A gente faz uma análise constante de jurisprudência dos tribunais, a gente tem um acompanhamento recorrente, a gente tem até um clube de assinatura para os nossos alunos para trazer novidade, o que acontece ali de decisões novas. E o que a gente está vendo? Cara, já tem alguns desembargadores do tribunal aceitando uma tese nova entre aspas, né, da Procuradoria. Antigamente dizia-se o seguinte, olha, teria que pagar aqui o imposto sobre o valor de mercado. O tribunal dizia, não é isso que está na lei. Tá, valor patrimonial, a gente entende que o valor patrimonial é o valor que está no balanço do patrimônio da sociedade. Que seria o mesmo se você sair da sociedade, a regra geral é essa, você recebe sobre o valor que está no balanço. Aí a Procuradoria falou, não, mas espera aí. Uma holding que tem como único objetivo administrar o patrimônio próprio dela, ela não tem operação. Não é justo. Ele está fazendo isso só para passar mais barato um imóvel que tem valor maior. E já tem algumas decisões acolhendo esse raciocínio. É maioria? Não, é minoria. Deve estar uns 90 a 10, 95 a 5. Mas já tem? Mas já tem. Se o seu caso cair com um desembargador que pensa desse jeito, né, com 3 desembargadores que pensam assim, vai perder. Então já está começando a ser um pouco de loteria. Entendi. Você entende... bom, é um universo... diria até um pouco... não é tão habitual, talvez acho que seria essa a palavra mais correta, para boa parte de empresários que até estão nessas condições, né? Poxa, tem imóvel, recebe aluguel, mas falta o conhecimento. Por que você acha que essa informação de hold, tudo isso que a gente está conversando aqui agora, chega tão pouco à grande massa, à população, ou é falta de interesse das pessoas mesmo? Como é que você vê esse cenário de, poxa, poucas pessoas sabem disso? Vamos lá. Primeiro porque é técnico, né? Muito tecniquez. Tem muitas nuances, muito tecniquez, né? Se a gente fosse resumir a informação, ganha mais de 13 mil de aluguéis por mês, de aluguel por mês, ou tem acima de 3 imóveis, começa a pensar na holding. Pode ser uma possibilidade. Quer se proteger de risco da família dos negócios? Pense em holding, procura um advogado, consulta um especialista para você entender se é o caminho. Beleza. Se eu simplifico, fica mais fácil. Mas a gente tem um outro problema no país que é falta de conhecimento, falta de educação. A gente tem poucas pessoas com realmente boa educação no nosso país. E aí você vai pensar também o seguinte, não existe uma cultura da gente buscar informações fora da nossa área, né? A gente meio que delega para um profissional que conhece fazer. Né? A gente deveria ter noções de contabilidade, penso eu, desde o colégio. Eu penso da mesma forma. Educação financeira. Eu falo isso sempre, assim, cara, na escola eu devia ter aprendido a empreender, a abrir um negócio, a direito administrativo, direito empresarial, desde a escola, desde o ensino fundamental. A gente não aprende a se relacionar, a gente não aprende inteligência emocional, a gente não aprende a parte financeira para saber como lidar com os nossos recursos, a gente não tem noção de funcionamento de empresa, a gente não tem noção das nossas leis. As pessoas não conhecem as leis. Tem que procurar um profissional, um advogado, né? E você tem muitos advogados, mas você também tem formação de baixa qualidade dentro da área jurídica. Então, não chega a informação. E pior que se você parar para pensar, deveria ser o básico de uma forma, fazer parte da formação de um cidadão, conhecer as leis do país, né? Pois é, né? Deveria ser básico, assim, né, cara? E aí eu fico me pensando, cara, por que eu não aprendo isso
desde sempre, entendeu? Pois é. E eu não estou falando nem de aprender a hold na escola, no ensino fundamental. Não é isso. É entender a Constituição do país, é o mínimo de direito administrativo ali, o mínimo de direito civil. E a gente não vê isso nas escolas. E aí, um assunto tão importante que pode levar tantos benefícios, né, para a população, pouquíssimas pessoas sabem, que é a questão da hold. Né? Pensa, se você não conhece as regras, como é que você vai cumprir? Se você não sabe a regra que você está obrigado dentro do país. E até as pessoas têm isso, né? Tipo assim, cara, eu não vou fazer isso, então ninguém vai me fiscalizar, ninguém vai pegar isso, a Receita Federal nunca vai pegar essa operação. Como que eles vão saber que em 3 anos... Como que eu vou saber se de 2 anos para trás, 2 anos para frente, cara, sabe? Eu sempre falo, né, que a Receita Federal ela sabe mais da vida financeira, da nossa vida financeira, do que nós mesmos. Pois é. E, sei lá, pode ser que demore para fiscaliza antes, tem 5 anos ali para fiscalizar, mas quando a conta chega, ela chega para valer, né? Pois é, nos escritórios que eu trabalhei ao longo da vida, cara, eu já vi de tudo. Eu já vi a pessoa que era super certinha e de repente quis fazer errado e se deu mal, como o cara que sempre fez errado, continuou fazendo muito errado e nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Vai entender. E eu conheço, assim, também, poxa, conheço empresários que a vida inteira fez errado. Nunca caiu na malha fina, nunca nada. Aí você olha assim e fala assim, cara, eu vou fazer errado também, né? O cara faz errado a vida inteira, não acontece nada, eu fiz sempre até aqui, eu fui sempre certinho, bonitinho, limpinho. Você dá uma escorregada aqui, no dia seguinte... Tá na porta já, a notificação. Tá na porta. É muito louco isso, é muito louco. Mas, cara, como que você acha que é a holding... Eu queria até que você falasse um pouco mais da questão do clube de assinatura. Mas como que você acha que as pessoas podem saber mais sobre os benefícios da holding, ter mais informações de forma mais fácil, né? Onde que eles conseguem encontrar essa informação de forma mais simples, igual você fez agora. Cara, recebe mais de 13 mil? Tem 3 imóveis? Procura um especialista, que você está perdendo dinheiro, entendeu? Onde que as pessoas conseguem encontrar esse tipo de informação? Vou fazer mexer, não segue meu Instagram, né? Mas é exatamente para isso que já fiz a ponte, né? Aqui, ó. Fala do clube, fala do Bruno, que, cara, o Bruno é um parceiro antigo. Quanto tempo a gente se conhece, Bruno? Nossa. Tem um tempo já. A primeira vez que eu falei com o teu sócio tem uns 10 anos, pelo menos, daí para mais. Então, assim, a gente tem uma relação já profissional antiga já. Os contratos de prestação de serviço do escritório hoje, quem fez foi o Bruno. Sim. Tá lá até hoje. Isso é um contrato muito bom. Nunca tivemos problemas até então. Sim. E a gente tem essa relação profissional já há um bom tempo aí. Cuida de bastante coisa ali pra gente. Mas me responda aí, como que as pessoas conseguem ter mais essa informação de uma forma mais simples, mais didática? Enfim, porque é difícil, né? É muito tecniquez e aí as pessoas acabam se desinteressando por isso. Vou fazer um apanhado e depois eu trago um pouco mais até do que a gente tem, o que a gente oferece para as pessoas hoje. Primeiro, até, vamos supor, acho que uns 5, 6 anos atrás era um assunto ainda pouco conhecido, era uma coisa de nicho. Eu era uma das poucas pessoas que aqui falava do assunto, claro, pouco assim, dentro do universo de 1,5 milhão de advogados quase, pouco, não é tão pouco assim o número de pessoas, mas que realmente divulgavam, era uma coisa mais pequena, a gente não tinha tanto espaço. Com a rede social, e principalmente com a pandemia, houve um boom, né, de serviços jurídicos que foram para o Instagram, para o YouTube, e aí surgiram os gurus, né? Tem os gurus do YouTube e do Instagram que vivem vendendo curso de holding, muito para advogado, alguns tentando trazer clientes de modo geral também, só que tem que tomar muito cuidado, porque assim, como profissional, né, eu sou bem pé no chão com a solução. A gente cria, mas dentro do que a gente sabe que não vai dar problema para o nosso cliente. E tem alguns colegas que vendem umas soluções mirabolantes que, assim, não vou entrar em detalhes, né, mas se você olha o que ele está propondo, isso é uma simulação. Né, e pode trazer consequências lá na frente para o cliente, eventualmente até criminais. É o cobertor curto, né? Estou protegendo de um lado e estou trazendo dor de cabeça do outro. Pode trazer problema com a Receita, com o governo do estado, com o governo municipal. Né, lembrar que cada estado tem a sua regra, né, de doação e cada município tem a sua regra de TBI. Então tem que filtrar, tem que ouvir de preferência várias vozes, né, para tentar chegar a um consenso e procurar um profissional, assim como o médico. Procura um profissional que conhece, uma segunda opinião, uma terceira opinião, né, para ter realmente um bom apanhado de o que faz sentido para o caso daquele cliente. Tem colega que ensina na internet os alunos a fazerem um modelo enlatado.
Cara, não tem solução igual. É porque cada cliente tem uma realidade diferente, né? Exato. Tem um cenário diferente. Eu quero alugar imóvel, o outro quer vender imóvel, outra família quer trabalhar com investimento financeiro. Investimento financeiro na holding não vai funcionar. Só se eu estiver investindo em renda fixa e não tiver alocação, porque a empresa precisaria estar no simples, para ter a mesma tributação da pessoa física, tirando investimentos isentos como LCI, LCA, que você não paga imposto de renda. Então, assim, cada família tem uma forma de pensar, tem uma estrutura, tem um tipo de patrimônio, tem uma estratégia. Não dá para fazer uma coisa totalmente igual. Né? Nunca vai ser totalmente enlatado. Então, cuidado com soluções muito enlatadas ou muito mirabolantes. Né? Eu vivo isso na contabilidade também, porque, cara, eu recebo um cliente. Cara, cada empresa tem uma realidade diferente. Uma está com um faturamento maior, outra menor, tem um fluxo de caixa, outro não tem, outro de um sistema, outro utiliza outro sistema, precisa de uma coisa, precisa de B. Então, são soluções muito personalizadas ali, né, de cada cliente. Não dá para enlatar um produto e distribuir, assim, né? É que nem um contrato. Pensa o seguinte, você que está nos ouvindo, pensa o seguinte também. O seu concorrente trabalha igual a você? Aquele concorrente que você conhece, que está no mesmo prédio que você, ou que está próximo, que você às vezes se tromba na padaria, ele trabalha do mesmo jeito? Então, às vezes o cliente pede para ti, você tem um modelo de contrato? Cara, o modelo eu uso para começar o meu trabalho, mas eu preciso entender como você trabalha, quais são as suas dores, aonde teu cliente reclama, aonde você reclama do seu cliente, para conseguir montar algo que realmente protege o seu negócio e te facilita a vida com o cliente. Então não existe dois casos iguais. Sempre tem alguma coisinha de diferente no jeito de trabalhar que vai mudar o que tem que estar no contrato. Mesma coisa na estruturação do patrimônio com uma holding. Legal. E aí as pessoas, elas conseguem... Fala do clube, quero que você fale do clube. Falar do clube. Porque eu acho que é uma forma das pessoas simplificar, né? Essas informações, esse universo de holding. Sim. Então, vamos lá, o que a gente tem hoje? Eu tenho um perfil no Instagram que é o Professor Holding, mais voltado para advogados, né, para trabalhar a parte de curso online e para trabalhar o clube. Então, a gente tem o curso de Holding, o clube é a seguinte ideia: trazer atualização de legislação, jurisprudência e novas estratégias que estão sendo faladas no mercado, inicialmente para advogados. A gente tem um plano, talvez, no ano que vem, já deixar isso mais aberto para outras pessoas que são leigas em direito ou de outras áreas. Porque ainda está muito tecniquez o que a gente trata ali, né? De trazer um julgado do Supremo e analisar ponto a ponto o que está sendo falado, um julgado do STJ ou do tribunal de algum estado. E, cara, a gente estava com preço promocional de R$10 por mês. R$10? R$10 por mês, fazer parte do clube. A ideia é de trazer as pessoas mesmo para a gente também discutir, cara. Cara, R$10 eu acho que não é um pão na chapa e um café. Não é, hoje em dia não é mais. Dependendo da padaria onde você vai, eu acho que nem não paga o pão na chapa e o café, hein? Depois vai ter um aumento, evidentemente. A gente lançou no final do ano passado. Aí vai ser um misto quente. Aí vai um misto quente e o café. Com a ideia de divulgar mesmo, de trazer os profissionais para a gente ter um núcleo onde a gente possa conversar e trocar e trazer atualização. Porque assim, cara, é muita coisa. E quem lida com mais de um estado não consegue estar 100% atualizado o tempo todo. A ideia é trazer isso. É um lugar fácil para você ter atualização e a gente faz aula ao vivo uma vez por mês para discutir um tema e tirar dúvidas, debater assuntos, por aí vai. Legal, vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui, os dados do Bruno, como que faz para conhecer mais o clube, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E o Bruno, já sou fã do trabalho do Bruno há muito tempo, então já super recomendo aí, tá tudo. Tem mais um que aí é o meu perfil profissional mais para clientes mesmo, para pessoa física, ou empresário, ou a empresa, não apenas para o advogado, né, para o resto do mercado. E aí é o cara que quer melhorar o contrato dele, que quer pensar já mais algumas coisas nesse cenário, né? E que quer pensar a solução de holding, uma solução empresarial para a empresa dele, que aí é o Bruno Saruê, advogado. Boa, vai estar aqui embaixo também, aqui na descrição, galera. Para quem não é interessante ter uma holding, você fala assim, cara, igual você falou que você sempre faz esse diagnóstico, essa conversa com o cliente, e aí você fala assim, puta, cara, não é o que você está precisando aqui agora. Para quem não é interessante a holding. Vamos lá, vou brincar com você, tá, Ricardo? Bora. Já tá ganhando mais de 3 mil por mês de aluguel com imóveis? Não precisa responder. Se ganha menos, cara, a gente precisa fazer conta na ponta do lápis. Geralmente não vale a pena, por causa do custo de montagem, de TBI ou de TCMD que ele vai pagar para montar essa holding. Ele provavelmente não vai conseguir recuperar tão cedo esse custo. A gente fez uma análise para um cliente recentemente que a gente estimou, olha, você vai recuperar em 18 anos o valor do ITBI se você fizer. Então assim, isso considerando que ele vai usar um site de contabilidade para pagar um valor bem baixinho, ele mesmo que tem conhecimento vai ficar lá fazendo. Passando raiva lá, né? Porque a galera passa raiva com essas contabilidades. Se você tiver paciência de fazer, porque ele tem formação contábil, então pode fazer. Você vai levar 18 anos para recuperar o que você vai gastar com ITBI. Será que compensa? Né?
Esses 18 anos ele pode investir de outra forma o dinheiro ao invés de gastar com isso. Chegamos à conclusão que para ele realmente não vai fazer sentido a holding. Então, quem ganha menos de 13 mil de aluguel provavelmente não vai valer a pena. Onde vai valer para esse cara? Se ele vai comprar o imóvel direto na holding, aí ele não vai precisar recuperar o custo do ITBI e dá para ser um valor um pouquinho menor. Depende também do custo da contabilidade. 2. Para quem não tem imóveis. Se eu não tenho imóvel, dificilmente vou ter algum benefício com a holding. A não ser que ele esteja falando, quero proteção contra riscos, vou montar uma empresa no Simples para fazer aplicação financeira em renda fixa. CDI de banco, tesouro direto, alguma coisa assim. Aí para esse cara talvez valha a pena essa mini empresinha. Mas no geral, quem não tem patrimônio imobiliário, quem não tem risco, então, por exemplo, CLT. Funcionário CLT que ganha um dinheiro bom, mas não tem tanto risco. Não é um diretor com exposição, é um cargo de gerência, é um cargo de coordenação, que ele ganha bem, mas tem alguns imóveis, mas ele não tem risco. Tem 2, 3 imóveis, não tem risco, ganha menos de 13 mil por mês de aluguel, esquece, vai perder dinheiro. É mais fácil ele montar um planejamento de outras maneiras. Exemplo, pode ser uma doação direta para os filhos. Ai, puxa, mas vou ter que pagar 4% sobre o valor dos bens, né, para fazer essa doação aqui no estado de São Paulo, né? Na Bahia pode chegar a 8%. Eu falo, poxa, tá caro. E vai ficar mais caro, né? A reforma tributária já falou que vai ser escalonado. São Paulo já tem um projeto de lei para ir de 2% a 8%. São 10 estados no Brasil que têm alíquota fixa. Esses 10 vão ter que fazer escalonada. Então, assim, podemos ter um aumento de imposto. Puxa, Bruno, eu vou ter que fazer isso tudo agora, né? Eu vou ter que gerar esse caixa para deixar em vida, né? Para os filhos depois terem dinheiro para pagar o ITCMD. Depende. Você pode fazer outros caminhos, por exemplo. VGBL, hoje, previdência privada, né? VGBL, PGBL, você acaba saindo do inventário esse valor. Seguro de vida. Seguro de vida é uma das estratégias que a gente mais usa, atrelado ao que a gente faz de estruturação. E aí, quando a gente tem essa questão da hold constituída ali, normalmente você percebe o movimento dos sócios, que na verdade é a família, né? Família e vira sócios, né? Porque todos estão dentro ali da hold. Eles vão aumentando a participação dos filhos quando o objetivo é sucessão. Eles vão aumentando o valor das cotas sociais, ou como que na prática funciona isso? Tá. Na prática, assim, a gente monta a holding, certo? E depois ela vai acabar sendo passada para os filhos. Seja para fins de sucessão, para fins de proteção, quando dentro da regra é permitido ele fazer... A princípio, os administradores do CNPJ são os pais. Os pais. O que normalmente acontece é, os pais pegam o imóvel, colocam na holding, recebem cotas em troca e depois doam essas cotas para os filhos com usufruto para os pais. Então, os pais continuam mandando na holding, tomando decisão de quem é o administrador, da locação, eventualmente se vai vender ou não vai vender, né? A imensa maioria dos filhos também concorda que é um patrimônio dos pais, enquanto eles estiverem vivos, o poder de gestão é deles, né? Tem que deixar claro que o usufruto pertence aos pais o poder de voto, senão os dois têm que chegar num consenso, pais e filhos. Já vi casos de brigas em que não tinha isso e não tem consenso, então a gente toma cuidado de deixar esse poder na mão dos pais, né? E eles que vão tomar conta disso enquanto estiver vivo. Certo? Se morreu, inventaria só as cotas. Se eu doei para o filho com usufruto para os pais, já doei, já foi? Já foi. Quando falecer, acabou o usufruto, já é dos filhos, não precisa passar inventário. E eu digo assim, ainda que você possa eventualmente ter uma economia de imposto na sucessão, o principal o imposto hoje provavelmente é mais barato que o amanhã, porque no geral os imóveis valorizam. Você tem períodos da história que caem, mas se você olhar gráficos históricos, eu vi uma vez, eu não acho mais esse gráfico para ver, fazendo uma análise desde o Império Romano. Nossa. Da valorização dos imóveis. Eu busquei, inclusive essa semana, esse gráfico, não achei. Achei só um americano eu vi dos anos 1900. Tem um gráfico desse também, foi essa mesma coisa. Tipo assim, cara, eu vi uma vez, aí depois eu vou procurar e não acho mais, que era um relacionado à moeda. Tipo assim, as moedas desde sei lá quando, desde a época do escambo, e aí a evolução das moedas, até chegar aqui no dólar, que hoje é a moeda mais forte. E aí você via, aí você começa a pensar, cara, a gente fez, poxa, o dólar é a moeda mais forte. Mas nem sempre foi assim. Foi, claro. Aí começa a contar a história de todas as outras moedas. Mas é mais ou menos isso que você falou também da valorização imobiliária. Poxa, valorização imobiliária desde o Império Romano. Você vê a curva, ela é assim, né? Claro, tem altos e baixos, mas sempre crescente. Se você pegar ela numa escala grande, é sempre subindo, sim, né? E nos últimos anos subindo forte. Então, assim, a expectativa que você tem, embora se você tivesse vivido nos Estados Unidos no pós-guerra ali, tem 80 anos, no pós-crise de 29, né? Tem 80 anos que levou para equiparar o valor. Então, às vezes, você dá o azar de estar nessa faixa da história.
né, que foi um período de baixa, que olhando o contexto todo da história é nada, mas e teve é uma geração. Em 2008 também teve a crise imobiliária também, né? Que deve ter mexido bastante com esse mercado. Já voltou, já passou o valor. Tá, eu vi nesse gráfico que eu vi essa semana. Já. Aí você tem que pensar o seguinte também. Se a maioria, na maior parte da história, valoriza, o imposto hoje provavelmente é menor que o de amanhã. Sim. Ainda mais se olhar os últimos 30 anos de imóveis no Brasil, é uma boa valorização. Né? Então, se tivesse pago o imposto lá atrás, teria sido menos, certo? E também, quando você monta a estrutura, então, botei o patrimônio, passei para os filhos. O principal se eu já passei para os filhos, eu não tenho a parte mais difícil, o lado emocional do inventário. Cara, esse daí, já tendo feito inventário na minha família, eu falo, essa é a carga mais pesada de todas. E eu vou falar aqui o que eu conheci dos meus, pessoas próximas a mim, que, cara, acabou a família depois que o pai morreu, a mãe morreu, e porque o irmão que tá aqui, o outro mora lá não sei aonde, e já não querem fazer a mesma coisa, e cara, tem muita família brigando, acabando família por conta disso. Muita família mesmo. E eu falo com propriedade porque pessoas próximas a mim, né? Tem muito caso, Ricardo. Tem muito caso. No escritório a gente tem caso de irmãos que tem uma baita fortuna, mas um quer vender, outro quer alugar, não tem acordo, não se acerta. E o que faz nesse caso? Cara, tem que tentar achar algum acordo e tentar fazer. Tem gente que dá para você reconciliar essa relação, tem gente que não dá. Quanto mais longe tiver um do outro, melhor. Então você vira meio que um psicólogo também, né? Também. Não, tem casos que a gente tem que trazer psicólogo e mediador para a mesa, fazer uma constelação familiar para tentar ver se consegue acalmar os ânimos e direcionar a coisa. Mas às vezes é questão de birra. Se ele fala que quer A, eu obrigatoriamente vou querer B. Não importa, eu nunca concordo com ele. E quanto maior o patrimônio, maior a briga. Mais ou menos. Não necessariamente, mas geralmente você tem brigas grandes em patrimônios grandes. E aí não chega em consenso. O melhor consenso é separa, divide. Escolhe o que cada um vai querer, quem quiser. Não, mas eu não abro mão desse aqui. Tá bom, faz uma compensação financeira, deixa ele ficar com aquele imóvel e chega no meio termo para ir cada um para um lado. E aí cada um segue a vida, separa. E aí não tem que mais discutir sobre patrimônio. Quem sabe um dia a relação melhore, né? Porque não tem aquela discussão mais na mesa. Tem famílias que não conciliam. Tem famílias que até conciliam. Tem famílias que depois que separa a parte patrimonial consegue voltar a ter uma relação minimamente de amizade, minimamente uma relação familiar. Como que você vê essa questão do aumento de TBI, do aumento desses impostos sobre herança, assim? Como que você enxerga esse aumento ou não desses impostos? Bom, tem a reforma tributária, né, que vai mexer. A gente estava até falando aqui de reforma tributária, né? Porque a gente fala, a gente quer mergulhar, saber tudo, mas aí daqui a pouco chega o cara lá, dá uma canetada e tira, não, isso aqui não serve mais. Aí você, perdi muito tempo estudando aqui e tal, chega o cara falar que não vai ser. Então é aquela coisa, né? A reforma tributária está aí, está sinalizando muitas coisas, mas nada é muito certo ainda, né? Foi definido que vai ter a reforma, sim, mas não definiram exatamente como ela vai acontecer e quais são os detalhes da regra. São regras bem gerais. Então a gente está esperando também, já deu uma olhada, mas estamos esperando para ver como isso vai caminhar de fato no Congresso, né, para a gente saber o que vai acontecer de mudança. Até porque eles têm até 10 anos para implementar tudo. Claro, algumas coisas mais importantes entre 3 e 5, mas não adianta, a gente só vai saber o texto final depois que for para votação e for aprovado. Né? Depois que for sancionado, porque o presidente ainda pode vetar algumas coisas. Sim, né? sim. Então, assim, o que a gente sabe, deve ter um aumento de carga. Eu nunca vi uma reforma que reduziu, né? A gente todo mundo ficou esperançoso, né? Nossa, agora a reforma tributária, vou pagar menos imposto. Vou pagar mais. Mas se simplificar a vida já minimamente ajuda, né? Claro, mas aí que tá, mas eu acho que nem simplificar vai. Eu também acho que não. Temos que esperar para ver, né? O Brasil é sempre bem burocrático, né? Mas a questão é assim, ITCMD a gente já sabe que vai ter uma mudança. Esses 10 estados que têm alíquota fixa, o que já está claro tem que ser faseado. Tem que ter uma escala de alíquotas. Então, provavelmente, nós teremos aumento em alguns estados. A gente já fez a conta para um cliente que tem um patrimônio um pouquinho maior, que ele está pensando em fazer a transferência, e a gente já fez a conta. Já calculamos que vai aumentar os R$25 mil se ele esperar após a nova lei. Porque é por faixa, né? Então, até esse valor paga isso, desse valor até esse paga isso, desse valor até esse vai pagar um pouco mais. Então, né, nessas faixas, como o valor é maior, então vai aumentar. Para um ou outro com patrimônio menor, pode ser até que diminua. Pode ser não, patrimônios menores vai diminuir. Então vai ficar algo escalonado. Mas quanto maior o patrimônio, maior vai ser o imposto que ele vai pagar. Então São Paulo já tem um projeto de lei que vai de 2 a 8. Hoje é 4. Quem estiver abaixo da linha de corte vai ter uma economia, quem estiver acima vai pagar mais imposto. Por isso muita gente já está querendo correr e se antecipar.
Então, nossa procura, de fato, aumentou por conta dessa expectativa de aumento. É que eu sempre acho que o cara que tem, de fato, muito dinheiro, ele sempre encontra alguma engenharia jurídica ou societária ou empresarial, algum mecanismo que seja sair do país, que seja ir para, sei lá, para outro lugar, mas que ele não vai, de fato, pagar mais imposto. Eu tenho sempre essa impressão, assim, não sei se você compartilha do mesmo pensamento que eu. Não necessariamente, viu, Ricardo? É? Não necessariamente. Acho que assim, pessoas que têm uma preocupação exacerbada com isso buscam formas de fazer, de mitigar, e aí ele vai buscar uma estrutura internacional, ele pode buscar offshore, trust, agora a tributação do trust aumentou, a tributação do offshore aumentou, né? Aqui no Brasil ele pode buscar. Geralmente, nossos clientes, quando buscam algo lá fora hoje, ainda mais com o aumento do imposto sobre offshores e estruturas internacionais, é porque ele está internacionalizando o patrimônio dele, ele quer investir lá fora. Ou tem o sonho de aposentar lá fora. Então, pô, eu tenho mais 15 anos aqui que eu vou trabalhar pra caramba e o que eu juntar já vou colocando lá pra fora, vou comprar uma casa nos Estados Unidos, ou no Caribe, ou na Europa, porque depois eu quero me aposentar por lá. Então, é mais esse o plano. Eu acho que o problema é que a maioria ainda não faz planejamento. Então, quando o cara não faz planejamento, bicho, o que acontece? É briga de família, né? A coisa não está organizada, né? Aquela guerra de poder, cada um quer puxar mais pro seu lado, e os pais não deixaram isso encaminhado. Tá? Então, por exemplo, quem vai eventualmente liderar uma empresa familiar? E normalmente esse movimento de construção de holding, ele vem dos pais, né? Dificilmente vem dos filhos, ou não? Não, depende. Muitas vezes vem dos filhos. Eu acho que a procura está meio a meio. Ah, é? Ou são os pais preocupados, né? Poxa, interessante isso. Pensando assim, eu imaginei que seria mais dos pais mesmo. Não, eu quero... Tem aquela preocupação, poxa, eu vou deixar os meus imóveis aqui para os meus filhos, tal, então eu vou deixar de um jeito... Eu imaginava que era bem mais predominantemente dos pais. Interessante. Não necessariamente. Eu dou aula sobre holding, tá fazendo quase 13 anos já que eu dou aula sobre holding. E no curso que era presencial, a gente tinha, veja só, 1/3 era advogados, 1/3 era contadores e 1/3 era empresários ou herdeiros. Tá? E muitos herdeiros viraram nossos clientes, porque quiseram montar o projeto e levar para os pais. Pais, vamos fazer isso em vida? Vamos deixar isso organizado para não deixar dor de cabeça para a gente depois? Então, muitas vezes o movimento parte dos filhos. Eu vou contar o caso meu. Eu levei para os meus avós a ideia de montar uma holding. Meu avô falou, beleza, vamos fazer. Minha avó falou, não, ninguém vai mexer no meu enquanto eu estiver viva. Depois vão ganhar de mão beijada, paguem lá e... Vocês que se virem. Vocês que se virem. Então, minha avó, e aí prevaleceu a vontade da minha avó. Ninguém mexeu. Porque aí fica difícil o neto falar, não, tá bom, a minha avó é minha avó, né? Exatamente. Poxa, quem que vai contra ela? E nem meu avô falou, não quero. Poxa, interessante isso. E aí também tem um dado interessante. A sua avó é viva ainda? Não, os dois já faleceram. Os dois já faleceram? Os inventários aí resolveu depois que eu fiz depois. É difícil assim, porque é muito burocrático cuidar de um inventário. Você precisa de muita papelada, a papelada expira, você descobre coisa que você não sabia, você não acha alguma coisa que é importante de documentos, aí você precisa pedir... Para você ter tudo, você precisa pedir de certidão para ter certeza. Será que tinha alguma coisa que ninguém sabia? Será que tinha alguma coisa que sumiu o papel? Você precisa ter certeza antes de fazer. Cara, dá trabalho. E aí você tem o exemplo de São Paulo, né? A nossa lei fala que se você quiser ter 5% de desconto, você tem que apresentar em 60 dias a declaração e pagar o imposto. Cara, você acabou de perder um ente querido e você tem 60 dias para arrumar papelada, descobrir quanto vale segundo a prefeitura e o governo do estado, descobrir se você tem que brigar porque o valor está errado, entrar com mandado de segurança, alguma coisa assim, você tem 60 dias para fazer tudo isso. Então é puxado, né? E um ponto interessante para você pensar, e para os nossos ouvintes também, e telespectadores também. Famílias de origem latina, então italianos, gregos, espanhóis, portugueses, tem uma questão mais difícil com falar da morte. Então, já teve caso de cliente que os filhos procuraram, a gente, né, começou a trazer uma ideia para estruturar, e quando levamos, a primeira resposta foi, vocês já estão querendo me matar? Vocês já estão querendo passar a mão no que é meu? Estou vivo ainda. Então, tem um apego maior. Já famílias que têm origem anglo-saxã, então vamos falar norte-americanos, europeus, asiáticos, principalmente países que tiveram colonização britânica e acho que até a influência alemã também, você já tem uma visão mais no sentido de fazer em vida. Por quê? Historicamente, o imposto de herança nesses países é maior, em média, do que em países latinos. Então já é natural se falar de sucessão, porque deixar para depois custa mais caro. Você tem que fazer e organizar as coisas em vida. Aqui, até respondendo aquela pergunta que você fez, né, de aumento de impostos, como é que fica sobre sucessão e tal.
Historicamente, você olha um pouco da história do direito tributário, lá atrás foi feita uma escolha. O Brasil escolheu tributar renda e circulação de bens. E aí a sucessão ficou com menos imposto. Outros países, geralmente países, né, anglo-saxões, eles têm uma ideia de tributar fortemente o patrimônio, mas tributar pouco a atividade empresarial. Então eu ganho nas movimentações de bens e não no dia a dia. Por isso você tem imposto nesses países com um imposto pequeno, sei lá. Exemplo, Estados Unidos, lá na Flórida, você vai pagar entre 7% e 8% de imposto na hora que você compra um produto. Então o valor é 20 mais o imposto. Né? Então, foi uma escolha. Se escolheu tributar aqui no Brasil a produção e não tanto o patrimônio. O problema é que hoje o movimento é: eu quero tributar tudo. Eu quero aumentar imposto na produção, quero aumentar imposto na sucessão. Né? Uma pessoa que não tem os documentos do imóvel. Cara, não tem os documentos do imóvel. Moramos aqui, minha família mora aqui há 500 mil anos. Não tem documento. Como que o cara faz uma sucessão nesse caso? Usa capião. Ele tem que fazer usucapião e hoje está mais fácil. Você pode fazer usucapião em cartório. O processo de usucapião na justiça era muito lento, muito demorado. Hoje você faz em cartório em alguns meses. Mas ele tem que estar pagando o IPTU. O IPTU certinho, bonitinho ali, estando em dia, ele consegue fazer isso. Ele tem que comprovar que ele está lá de forma mansa e pacífica, ou seja, ninguém está tentando me tirar, ninguém está tentando dizer que eu estou errado de estar aqui, certo? E comprovar que isso já tem um tempo. Depende se é propriedade urbana ou se é rural, o prazo é maior ou menor. Urbano é menor, rural é maior. Então, assim, se ele tiver como provar que ele já está lá há algum tempo, dentro da regra da lei, e que ninguém está tentando tirar ele de lá, e ele consegue comprovar que ele pagou conta de luz, conta de energia, principalmente, se pagou IPTU, ele consegue, por uso capião, pegar para seu imóvel. E aí tem a documentação do imóvel certinho, deve demorar, imagino que demore, né? Hoje é mais rápido. Em Tá cartório, rápido. se você tem como comprovar e não tem muitas dificuldades, ou seja, está claramente qual que é o imóvel, não tem... por exemplo, imóvel que foi invadido. Às vezes foi invadido e cortado em pedaços, e o que tem lá não é o pedaço que ele tem. Entendeu? Aí é um pouco mais complexo, porque você tem que definir exatamente qual é o imóvel. Exato. Tem muita gente que vai construindo em cima, né? Pois é. Um em cima do outro, e aí para dividir isso deve ser difícil. Mais complicado. Né? E agora, por exemplo, é muito comum, muita gente nos anos 90 comprou imóvel e a construtora quebrou. Tem gente que até hoje não tem. Tem um caso que a gente está trabalhando com um parceiro em que foi quitado o imóvel, mas não existe nem a matrícula do apartamento. Então, tá lá no original, tem que buscar lá no original, a construtora já faliu, já acabou, ou tem vez de acabar a falência. É mais fácil ele pegar por usucapião. Tá lá há 30 anos, ninguém nunca questionou, paga tudo bonitinho. O usucapião provavelmente é uma saída mais fácil. E o detalhe, os filhos podem pegar esse usucapião. Faleceu a pessoa, se os filhos estão lá, naquele imóvel, consegue assumir o prazo do pai e somar com o deles. Meu pai que morava aqui, meu pai e tal. E tem comprovação, então aí já pega para eles. Entendi. Pô, muito bom. Cara, Bruno, eu sempre olho no relógio e falo assim, cara, eu já falei pro pessoal que eu gravo, eu falei assim, cara, eu gravo normalmente de 50 minutos a 1 hora o episódio. Vou ter que começar a gravar uns episódios aqui de 2 horas para 3 horas, porque o papo vai, eu olho assim, caramba, 1 hora, já bateu 1 hora aqui. Chegando ao fim aqui estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso episódio. Queria te agradecer mais uma vez por ter vindo, partilhado tanto conhecimento aqui. Às vezes tem gente nos acompanhando aqui e tá com algum problema na questão familiar, tem algum enrosco ali, imóvel, não sabe o que fazer. Assistindo esse episódio que eu tenho certeza que vai dar uma clareza bem maior aí. Se precisar de ajuda mais, tem os contatos aqui na descrição desse vídeo. Queria te agradecer muito por você ter vindo aqui, por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento de muitos anos aí na profissão. Queria que você deixasse aí uma última recado aí para a galera, para os nossos telespectadores, e muito obrigado aí. Vamos lá, eu que agradeço, Ricardo, mais uma vez você, Via Contactos, por abrir espaço para compartilhar esse conhecimento. O conhecimento sozinho não vale nada, né? Quando a gente compartilha, ele pode dividir com os outros. E aí faço o convite, se você que está nos ouvindo for advogado ou contador ou quiser estudar um pouquinho mais, o nosso curso é mais voltado para advogados, mas está disponível lá no Professor Holding, no @Professor Holding, tem lá o link, você pode conhecer um pouquinho mais. Acompanhe a gente nas redes sociais e, resumindo o que o Ricardo me perguntou aqui, a holding não é para todo mundo, é para algumas pessoas, para alguns casos. Para outros, existem outras ferramentas possíveis. Antes de simplesmente, quero fazer holding, se alguém já falou para você que, não, senta aqui que a gente vai fazer, cuidado. Pesquisa melhor, procura uma outra opinião, porque não é para todo mundo. Para alguns casos funciona, para outros não. Fique atento, se informa, pesquisa, né? No mundo de hoje,
tudo que é muito fácil, às vezes não é o mais certo. Então, pesquisa, se informe bem, tem vários canais que são bons aí que você consegue boas informações. Não necessariamente com mais seguidor é melhor, né? Tem que ver a qualidade do conteúdo. Na dúvida, chama o Ricardo, me chama e a gente ajuda a esclarecer. Show de bola. Os contatos do Bruno estão aqui, os contatos do clube estão aqui embaixo. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito nesse canal aqui, se inscreve aqui nesse canal, curte esse vídeo, manda aí para os seus amigos, para sua família, de repente ali para já começarem a pensar nessa questão de holding, de uma solução melhor para essa situação. Aprendizado muito rico. E espero você no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. E se precisar de uma contabilidade, manda mensagem pro Ricardo. Estamos aqui. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigado.